Boa noite. Mais um Contraponto, um programa da Associação Paulista dos Magistrados. Mais uma vez, a Pamages bem pertinho de você. Hoje, o programa promete Polícia Federal, diligências, invasões ou agressões. O que você acha? Contraponto tem a honra de receber nesta noite o juiz estadual Rodrigo Capês, o procurador-geral de Justiça Rodrigo César Rebelo Pinho e o advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Neste primeiro bloco, cada um dos convidados responderá uma pergunta e comentará outra. Para cada resposta, o tempo permitido será de 2 minutos e para cada comentário, 1 minuto e meio. Aquele que responder a pergunta ainda terá direito à réplica de mais 1 minuto após o comentário. Nós, o telespectador e eu, ficaremos de olho no relógio que está bem no canto da tela. Portanto, ofenderá a ordem jurídica aquele que ultrapassar o tempo permitido. Vamos lá. Doutor Mariz, há quem diga que essas diligências policiais de busca e apreensão nos escritórios de advocacia provocam a revolta daqueles profissionais porque eles se sentem vulneráveis ou, na verdade, isso promove a descoberta da verdade real dos clientes e não aquela verdade contada através nos autos. Então, eu perguntaria ao senhor o seguinte: afinal, o advogado tem um compromisso com a verdade ou com o cliente? E ainda arrisco perguntar uma outra coisinha. A liberdade vale uma mentira? A questão não é a vulnerabilidade dos advogados, a questão é a vulnerabilidade dos clientes. O advogado é depositário de interesses dos clientes. O advogado recebe a versão do cliente, a verdade do cliente. Quem vai dizer se a verdade preponderante é do cliente ou é a verdade do acusador, ou da parte contrária no cível, é o magistrado. Então, não há de se dizer e de se pensar que o advogado está blindando a verdade. Ele tem a sua verdade. A verdade do advogado é uma, a verdade da parte contrária é outra, do Ministério Público, quando acusa no crime, é outra, e o magistrado irá sopesar as versões e dizer qual a verdade. No momento em que você permite a entrada desmotivada nos escritórios do advogado, e só há uma motivação para se entrar em escritório de advocacia, qual seja, quando o advogado for o investigado, fora desta hipótese, você não pode entrar no escritório porque você está tornando vulnerável toda a confiança que foi depositada pelo cliente, não só pelo cliente investigado, como por todos os clientes da advocacia. E ele, advogado, está promovendo e está defendendo interesses que não são seus. E é um munus público. Sem advocacia não há administração de justiça. Não há distribuição de justiça. Então o advogado tem que ser respeitado e preservado do seu escritório. O senhor pensa assim, doutor Capês? A inviolabilidade do escritório do advogado, ela fenece, ela cessa se o advogado é partícipe da infração, por exemplo, ou se ele estiver de alguma forma envolvido com aquela ação delituosa. Então, nesta circunstância, tem que ser preservada a sua inviolabilidade. Agora, se o advogado, eventualmente, é depositário de algum documento que constitua o corpo de delito, ou seja, a prova material daquela infração, nessa hipótese, a inviolabilidade cessa. Então, se o advogado, num crime de falso, ele é depositário de uma escritura falsa, a lei permite que esse documento seja apreendido em seu poder. Uma certidão falsa, por exemplo, a lei permite que haja uma diligência de busca para a coleta desses elementos de investigação. Agora, se a liberdade vale uma mentira, se a própria Constituição assegura ao investigado o direito de mentir, é claro que a liberdade, em determinadas circunstâncias, pode valer uma mentira sob o ponto de vista do investigado, do imputado. Mais um minuto. Eu estou de acordo apenas achando o seguinte: é preciso que, nesta hipótese, e em todas as hipóteses de busca e apreensão, os mandatos sejam específicos. Os magistrados estão determinando buscas genéricas, sem determinar o objeto da busca. O que se buscar não é só em escritório de advocacia, nós estamos falando do cumprimento de busca de um modo geral. Esse é o grande problema. Tem se culpado muito a Polícia Federal
por esta questão, em razão destas buscas que se intensificaram nos últimos tempos. Na verdade, a Polícia Federal exorbita na execução, e tem feito isso sim, tem exorbitado. Mas quem determina a busca e apreensão é o magistrado, não é? É ele que precisa, para que não haja uma... A busca e apreensão é legal, mas é preciso que haja justa causa. Os magistrados não estão apontando a justa causa da busca e apreensão, via de regra. Eu sei que o senhor está morrendo de vontade de falar, mas tem que segurar um pouquinho ainda. Doutor Rodrigo Pinho, aproveitando isso que foi dito aqui, quando a polícia entra autorizada no escritório de advocacia em busca ou para investigar determinado crime e acaba encontrando dezenas de atos ilícitos ali, essas novidades provas, se é que a gente pode qualificar assim, elas são lícitas, ou seja, elas valem, elas devem valer. E o que o senhor, aproveito também, o que o senhor sente quando um colega seu é contra essas diligências, quer dizer, como é que fica essa situação? Bom, em relação ao mandado de busca, como bem observado pelo Dr. Mariz, não é só em relação ao escritório de advocacia. Se ingressa na casa de uma pessoa e se encontra provas, evidências de outros crimes, o interesse público deve prevalecer. Eu considero lícitas essas provas. Se entra no escritório de advocacia com uma determinada finalidade, mas surgem evidências de outros crimes, a polícia não só pode, como deve apreender. E eu acredito que os meus colegas promotores de justiça compartilham do mesmo entendimento. Comentário, doutor Mariz. 1 minuto e meio. Pois é, esta é uma... Em primeiro lugar, eu estou achando que está se dando um valor extraordinário, está se emprestando um valor e uma importância extraordinária à busca e apreensão, como se a polícia e os órgãos da persecução crime, da perseguição criminal, as autoridades, não tivessem outros elementos de prova para desvendar a verdade, para investigar. Parece que a busca e apreensão e a prisão temporária viraram os únicos instrumentos aptos a se investigar um crime. Não é isto. Me parece que a busca e a apreensão demonstra, ao contrário, inaptidão, incompetência da autoridade que está à frente das diligências. Busca e apreensão para se buscar o quê? Um determinado documento? Aí, por acaso, se acha algo que pode levar à prática de um outro crime. Então vai se desvendar a casa, o lar, vai se abrir todas as gavetas, vai se invadir a privacidade, a carta? Não, é o contrário. Se há suspeitas, aí sim se vai fazer busca e apreensão. A busca e apreensão não pode servir como prévio início de diligências. As diligências é que deverão levar à busca e apreensão. Doutor Pinho, o senhor acha que é o documento ou é a verdade? Bom, o mandado de busca só pode ser expedido se o juiz tiver fundadas razões. O Código exige que existam comprovações que motivem a determinação de algo que signifique a violação da intimidade, que é a regra. Mas, existindo esses pressupostos, o juiz verificando, o agente policial ingressando na casa, não seria um absurdo, um contrassenso, ele, no meu entender, notando a presença de outros crimes, se recusar a fazer a apreensão do documento que interessa a apuração da verdade. Muito bem. Doutor Rodrigo Capês, o senhor emitiria um mandado de busca e apreensão do diário pessoal de um sacerdote que tivesse ouvido em confissão a um suspeito de crime hediondo? No que isso difere de um sigilo de um advogado? Daquele de um advogado? No caso, seria um sigilo em função de um ministério, de um ofício próprio do sacerdote. Então, não poderia fazer isso, porque estaria violando o direito a ele ao sigilo dessas informações que ele recebeu. Mas uma questão que é muito importante em matéria de busca e apreensão é a seguinte, é a questão da determinação do objeto a ser apreendido. Dr. Marisa acabou de mencionar a questão relativa à generalidade do mandado de busca e apreensão. Somente o Código de Processo do Império é que exigia a discriminação específica do objeto ou da pessoa a ser encontrada. O nosso Código de Processo Penal, ele não o exige. Até porque uma das alíneas do artigo 240 diz o seguinte, que a autoridade pode colher qualquer elemento de convicção. Ou seja, se o próprio Código de Processo Penal já autoriza a autoridade policial, que preside as investigações, a colher qualquer elemento de convicção, é porque já se pressupõe uma certa generalidade do mandado. O juiz deve indicar no seu despacho as razões, as fundadas razões, como colocou o doutor Rodrigo, pelas quais ele reputa aquela diligência necessária para o esclarecimento da verdade.
e indicar de antemão alguns objetos que ele julgue importantes que sejam apreendidos. Mas isso não retira a discricionariedade da autoridade policial que preside a investigação na colheita desse fato. O senhor pensa? Não, concordo com o doutor Capês. Na verdade, o sacerdote já está errado em registrar algo que ele sequer deveria fazer um documento. Mas essa prova é ilícita, ele jamais poderia ser utilizada como prova suficiente para a condenação. Tá muito bem. Eu não posso falar. De jeito Ah, nenhum. que pena. Eu aproveitei, né? O contraponto volta já já para o segundo bloco. Continue com a gente. Agora, no segundo bloco, faremos o habitual ping-pong. Como sempre, são respostas curtas, uma frase, uma palavra ou simplesmente dizer: eu prefiro não responder. O que valerá é o fator espontaneidade e o raciocínio rápido. Bem, vamos ao segundo bloco. Doutor Pinho, documentos incriminadores confiados a advogados representam direito à ampla defesa do acusado ou significam o farisaísmo da justiça? Constitui um risco ao próprio advogado que segurar esses documentos, que na verdade o advogado tem o direito de ampla defesa, mas deve tomar seus cuidados de evitar uma situação perigosa. Tá. Doutor Pinho, é uma frase, o senhor não pode se estender tanto assim na resposta, acho que o senhor esqueceu, mas vamos lá. Doutor Mariz, para cumprir o mandado de busca de um bacana, vamos dizer assim, da sociedade, são necessários inúmeros procedimentos para não ferir os princípios democráticos. Nós sabemos disso. A pergunta é, para arrombar um barraco, tá, na favela, são verificados os mesmos cuidados? Sim ou não? Hoje não estão sendo verificados cuidados nem para o rico nem para o pobre. A lei está sendo rasgada para ambos. Doutor Capês, a pessoa algemada diante das câmeras, ou seja, exposta na mídia, tem a sua imagem totalmente destruída? É um constrangimento, o uso de algema só deve ser empregado quando estritamente necessário. Doutor Pinho, segundo as pesquisas, 80% das pessoas aprovam essas ações pirotécnicas, vamos dizer assim, da polícia. Num país que nós sabemos que é totalmente desigual. Em suma, o povo gosta. O senhor concorda que ele goste? O senhor acha que ele sim? É verdadeiro ou falso? O povo gosta sempre que a justiça se realiza, mas às vezes há alguns exageros. Doutor Mariz, quando um advogado cedia no seu escritório, uma empresa, por exemplo, uma filial de offshore, ele também está protegido pela inviolabilidade profissional? Não. Nesta hipótese, não. Não está? Tá bom. Doutor Capês, onde está a falha em tudo isso que vem acontecendo nesses processos de busca e apreensão? Na justiça ou na polícia? O senhor estava esperando essa pergunta, né? Doidinho por ela. Nós vemos falha na execução dos mandados, vemos excessos na execução dos mandados e vemos também, muitas vezes, má avaliação da parte dos juízes na apreciação das provas e no seu julgamento ao determinar a medida. Onde está a falha? Na justiça ou na polícia? Existem falhas em ambos os lados. Tá bom. Doutor Pinho, a Polícia Federal, através de seus mandados de busca e apreensão, ela procura desvendar redes de corrupção ou um criminoso? Elas procuram desvendar rede de corrupção e um criminoso também. Doutor Mariz, ouve-se muito por aí, né? A população costuma dizer, puxa, fulano nunca podia ter sido preso como uma pessoa comum, como um criminoso comum. O senhor poderia dizer o que o senhor entende, ou o que o senhor acha que a população entende por criminoso comum? O que seria esse criminoso comum? Não vejo nenhuma necessidade de se fazer essa discriminação. Não vejo também nenhuma necessidade dessas prisões antecipadas. Essas é que são erradas.
Muito bem, nós estamos vendo, enfim, ações traiçoeiras, extremistas, gravações autorizadas, devassas em arquivos, prisões, temporárias para evitar o sumiço de provas, enfim, uma série de coisas. Eu não quero saber se elas são certas ou erradas, constitucionais ou não, doutor Capês. A pergunta é, as ações têm sido eficientes? Sim ou não? Do ponto de vista de colheita de prova, eu não teria condições de avaliar sem conhecer o caso concreto. Muito bem. Doutor Pinho, o senhor acha que existem alguns privilégios para certos tipos de criminosos ou certos criminosos? Sim ou não? Não, eu entendo que a lei é a mesma para todos e deve ser aplicada. E a cadeia, para quem conhece, é ruim para todos. Doutor Mariz, o senhor acha que essas invasões policiais, de repente, estão querendo mudar o foco dessas mazelas que andam acontecendo políticas? Eu não sei se a causa das invasões é a mudança de foco, mas elas estão servindo para que haja, sim, uma mudança de foco, uma mudança de interesses, de preocupações da sociedade. Doutor Capês, ao se respeitarem em demasia as garantias constitucionais do criminoso, será que nós não estaríamos desgarantindo-as do povo? O que o senhor acha? Não, existem direitos fundamentais mínimos a ser respeitados. E, na verdade, o que existe é um cotejo entre o direito à intimidade, à inviolabilidade do domicílio, à privacidade, com o poder-dever do Estado de punir, de investigar e de julgar um réu, não é? Muito bem. A portaria 1287, doutor Pinho, que o ministro Márcio Tomás Bastos baixou há um pouco mais de um mês. O senhor acha que ela foi eficiente? A portaria é eficiente, a portaria traz resultados positivos para a população, pois regulamenta aquilo que nós estamos discutindo nessa conversa. Tá bem. Doutor Mariz, a quem o senhor mais atribui essas mega operações? A polícia, a justiça, ao Ministério Público ou à mídia? Eu acho que há no país um clima repressivo muito forte e as autoridades se aproveitam deste clima e algumas delas de forma desviada. Algumas delas se aproveitam exatamente para trazer a si as atenções da sociedade, para receber aplausos da sociedade. Doutor Capês, o senhor acha que executar mandados de busca e apreensão em escritórios de advocacia, quando calcados em fortes índices de conduta criminosa, vamos dizer assim, realmente conduzem à erradicação da corrupção? Sim ou não? Por si só, não. Por si só, não. Doutor Pinho, o senhor sabe, nós sabemos que Hitler e Stalin seguiam o princípio das ações rápidas para eliminar o inimigo. O senhor acha que essas ações, de certa forma, se baseiam nesses princípios? Entendo que não. Eu acredito que nós vivemos numa democracia e os excessos serão corrigidos pelo Poder Judiciário. Doutor Mariz, o senhor acha que o que a polícia está fazendo, ou está querendo demonstrar, enfim, é moralizar o país ou tem uma cara mais assim de uma ditadura? Não diria que tem cara de ditadura, mas também não digo que a intenção seja moralizar. Eu acho que a intenção é mais mostrar serviço e uma manifestação de poder forte da Polícia Federal. Muito bem. Doutor Capês, disse um editorial, eu trago aqui, eu vou ler, contrário às invasões. Editorial contrário às invasões. Antes de mais nada, a Polícia Federal é um órgão do Estado e a ele deve servir na defesa dos interesses nacionais. A pergunta é de interesse nacional desvendar redes de corrupção, sim ou não? Sim. Doutor Pinho, o senhor não... Agora é para falar a verdade. Quer dizer, eu tenho certeza que o senhor vem dizendo a verdade até então, mas o senhor não implica um pouco, o senhor não implica quando o advogado vem com toda aquela defesa orquestrada, assim? Não, eu admiro o advogado Admira? pela capacidade de elaborar grandes defesas. Doutor Mariz, o senhor não implica de cara com o promotor? Fala a verdade, de cara, assim. Eu vou falar a verdade, eu implico sim. Nunca impliquei com o doutor Rodrigo, porque esse é um promotor de justiça. Eu implico contra o promotor da acusação, obstinado. Contra o perseguidor da justiça eu não implico e admiro e aplaudo. Muito bem. Doutor Capês, o senhor recebe, também para falar a verdade, o senhor recebe muitos políticos querendo que o senhor aborte ações de improbidade administrativa? Olha, na verdade, nunca recebi político algum. Que bom. Eu apenas recebo a verdade nos autos. Doutor Pinho, o que é mais difícil? Assistir à semifinal das Libertadores,
Né? Eu acho que o senhor é São Paulino. São Paulino. Aliás, é o Somos único São doutores. Paulino São aqui, não é? Paulino Não, doutor Mariz. Doutor Mariz também é São Paulino? São doutor Mariz? Paulino. Defeito grave, né? Então, o No senhor meu acha caso, é grande qualidade. é grande qualidade, tá certo. E os filhos também. Democracia todos, tem limite. todos. Que bom, né? Tá certo. O senhor acha mais difícil assistir um jogo do São Paulo ou dirigir os seus colegas promotores? Sem sombra de dúvida, dirigir meus colegas promotores. Todos atuam com independência funcional e são muito importantes. Doutor Mariz, o senhor tem uma fama, o senhor tem fama de ser um homem assim muito calmo, tranquilo, todos nós sabemos. Como é que o senhor reagiria se a polícia entrasse no seu escritório sorrindo? Como é que o senhor reagiria? Conta pra nós. Não sei. Há quem tenha dito que alguém já disse que sairia preso do escritório, entregaria o próprio corpo. Não sei qual seria a minha reação, não sei mesmo, não sei. É só na hora. Só na Se hora. você me perguntar qual a minha reação num assalto, também não sei lhe dizer. Mas realmente não me preocupa, porque o senhor é muito calmo. Não sou calmo, não. A sua ironia eu recebo como prova de amizade, mas não sou calmo, não. Doutor Capês, nós sabemos que juiz e promotor são totalmente contrários, sempre. Bastou um pensar de um jeito que o outro pense do outro. E o senhor tem um irmão que é verdade. promotor. Como é que ficam os almoços de família? Olha, na verdade, Tumultuados? eu costumo dizer que eu sou uma ilha cercada de promotores por todos os lados, não é? Mas nos damos muito bem, apesar de muitas vezes sustentarmos posições opostas. Muitas vezes não, a maioria das vezes. Mas nós temos que lembrar sempre que é a magistratura e o Ministério Tá Público, não é certo. verdade? Agora, nós temos um tempinho ainda, então eu vou aproveitar e fazer 3 perguntinhas, uma para cada um. E vamos começar pelo doutor Mariz. Eu sei de uma história, que uma vez o senhor estava ali digitando uma apelação no computador, e já tinha lá umas 30 laudas. De repente, deu um pau no computador, o computador não ia nem mais para lá e nem para cá, parou. O senhor teve com toda calma, que lhe é peculiar, o senhor lá teve uma crise, jogou o computador no chão, sapateou em cima dele e prometeu que nunca mais digitaria absolutamente nada no computador. Então, a população quer saber, o senhor já aprendeu a lidar no computador, o senhor gosta do computador? Eu, na verdade, estou aprendendo uma coisa, nunca mais vou lhe fazer confidências. Doutor Pinho, também fiquei sabendo de fonte fidedigna que o senhor, desde o 2º ano da faculdade, namora a sua atual esposa. Faz Casado há 25 muito anos, tempo, né? beleza, maravilha. Então, aí está de parabéns. Mas que o senhor era uma pessoa muito tímida, mas muito tímida. Então, quando é que o senhor desvendou, quando é que o senhor aboliu a timidez da sua vida? Porque hoje nós estamos vendo que o senhor não é nada tímido. Não, sempre fui, manter essa mesma timidez de conseguir as coisas indo pelas bordas. Às vezes Timidez profissional, né? De conveniência. Agora, doutor Capês, eu vou entrar um pouquinho na sua agora. Poxa. Sua personalidade. Vamos dizer assim. Eu também fiquei sabendo, há poucos minutos atrás, que o seu irmão, promotor Fernando Capês, tem absolutamente a mesma voz que a sua. E o senhor prega vários trotes na sua cunhada. O senhor não quer contar pra gente uma historinha que o senhor pegou a sua cunhada ali e ela achou que fosse o Fernando e não era? Era o Rodrigo? Na verdade, eu não costumo... Mas uma história interessante. Interessante. Para o público. Para o público. Olha, no momento, eu não consigo me recordar de alguma. Eu não quero comprometer o meu irmão, né? Tá bom. Bom, gente, já sei, Messene, o tempo acabou, o tempo está esgotado, já estou sabendo. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de todos hoje no programa, foi um prazer tê-los aqui. E a você também, telespectador, que acompanhou até agora o Contraponto. Uma boa noite e até a próxima semana com o tema Como o Judiciário pode combater a corrupção. Uma boa noite e até mais.